também tá pronto, ele tá lá. Hoje ele veio no estilo Elvis Presley, não sei. Nosso querido Jamar Terra. James Dean, né? Vamos... Eu não sei, bati o olho rápido. Nosso farmacêutico homeopata, que daqui a pouquinho vai dar muitas dicas. Não, assim, você se sentiu no estilo... meu estilo, né? Geminiano de ser, né? Cada dia meio camaleão, né? Achei uma pegada charming, gostei bastante. Porque o assunto vocês pediram também, probióticos. Que a gente tem que entender, porque é também algo amplo, que eu sei que cada vez mais vocês que estudam e você que está em contato com a farmácia de manipulação, com as questões farmacêuticas e até dentro da homeopatia, os probióticos têm sido, assim, a grande chave de muitas descobertas, Chegaram para ficar, né? Tomara. Pois é. Vamos lá. Bom, Bem-vindo. Eu que agradeço, né, gente? Eu acho esse assunto sempre pertinente, né, Carol? E às vezes fala assim, pô, mas você vai falar de novo de probiótico, mas toda semana a gente tem uma resposta nova sobre probiótico, né? Porque está sempre mudando, são muitos estudos. Por que tantos estudos? Porque a gente já sabe que para cada célula do nosso corpo, a gente tem mais 10 bactérias. Tá. Até a gente tem aquela brincadeira, né? Quem que manda no organismo da gente? São as células ou são as bactérias? Se tem uma célula, tem 10 bactérias para cada célula, né? Bom, e o que são os probióticos? Os probióticos são micro-organismos que trabalham a favor, né, de a vida. Aí tem os prebióticos e tem os simbióticos. Os prebióticos são o pré-vida, né? Pré-bióticos. É aqueles, vamos dizer assim, eu sempre falo, é o alimento do probiótico. E os simbióticos é quando vocês encontram produtos que contêm tanto o probiótico quanto o probiótico junto, prebiótico e probiótico, causando uma simbiose, né? Tá. Uma relação de paz entre os dois, que é o simbiótico. Os iogurtes são simbióticos, por exemplo. Então ele é interessante. Isso. Porque já oferece as duas coisas. As duas coisas juntas. Okay. E assim, quando a gente fala de probiótico, todo mundo já pensa, né? Poxa, o cara já vai falar de probiótico e tem que tomar probiótico. E muitas pessoas têm uma ideia de que probiótico é a solução. Eu mesmo sempre falei, tem que tomar probiótico. E mudou muito a minha cabeça depois de tanto estudo, né, que eu amo esse tema. Começando pelo seguinte, hoje eu só indicaria uma prescrição de um probiótico quando eu realmente acho que é necessário. O probiótico, ele é a cereja do bolo quando você tem algum problema intestinal. Tá. Então, assim, mas por quê? O que eu poderia fazer para melhorar a minha questão intestinal? É alimentação e é tema para depois um nutricionista, não vou entrar aqui dentro da área deles, mas assim... É possível só com uma alimentação adequada ter a quantidade ideal? Já está comprovado através de testes, gente, que em apenas 5 dias de uma alimentação mais regrada, você já muda todo o teu ecossistema, né, a tua microbiota, a tua flora intestinal. E a gente tem que entender assim, ó, que o nosso sistema digestório, né, o sistema digestivo, ele é como se fosse um emaranhado de vários seres. Tá. Então a gente tem lá os protozoários, os fungos, as bactérias, são muitos seres vivos ali dentro. E o que a gente tem que fazer para ter um bom funcionamento? Deixar os bichinhos viverem em paz, de preferência os bichinhos que são mais positivos, aqueles que largam menos toxinas, que vão fazer as relações do nosso corpo funcionarem, porque ele tem que viver nessa simbiose, né? Igual o tubarão que vive junto com aquele peixinho, né? que é colado nele, que faz a limpeza, é uma relação comensal, é uma relação de paz. Tá. Então, assim, se a gente pega e se alimenta sempre com uma má alimentação, você tende a fermentar mais o teu organismo e você pode fazer com que essa fermentação seja negativa. Quanto mais açúcar você comer, né, o açúcar sempre vai ser inimigo. Não só a questão do envelhecimento, né, que eu já falei aqui tanto sobre glicação, mas o açúcar é a fonte de energia principal dessas bactérias. E quanto mais bactérias negativas, vamos dizer assim, quanto mais bactérias do mal, mais resposta o teu corpo vai ter inflamatória. Então a gente tem que pensar assim, aquele indivíduo constipado, né, aquele indivíduo que não vai aos pés, ele geralmente é uma pessoa que tem problemas de depressão,
já vou entrar de novo naquele papo. Hoje eu queria falar um pouco diferente probiótico, para as pessoas mudarem, claro, né? Fica à vontade, porque assim, o espaço é todo seu. Quando a gente pensa em probiótico, eu sempre falo, né? Assim, poxa, a gente o povo já está cansado de saber que mais de 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, se encontra no nosso intestino. Mas como que ele é feito no intestino? Pelas bactérias do bem. Uhum. Não adianta a gente apenas ter esse neurotransmissor, a gente tem que fazer essa ligação no nosso corpo. Então, assim, gente, se você é uma pessoa constipada, você não vai ter uma resposta positiva, porque você não vai formar boa serotonina. Da parte intestinal. Da parte intestinal. Então, o probiótico está ligado, não é apenas ele não é apenas uma indicação para quem tem problema intestinal, que as pessoas pensam que o probiótico ele é indicado só quando eu não vou aos pés. Tá. A questão de tu não ir aos pés, ou às vezes de você ir muito aos pés, que também, né? Tem gente, o meu intestino é uma maravilha, eu vou 5 vezes ao dia ao banheiro. É um problema, criatura, né? Você parece um... Também não é considerado um lado bom. Né? Não é um indivíduo, é um pato. Então, gente, a gente tem que pensar assim, quando você tem esse equilíbrio, você tende a ter uma melhor resposta, tanto na tua serotonina, quanto todos os hormônios neurotransmissores do nosso organismo. Certo. Então, assim, o que eu posso fazer? Aí você já está pensando, o Jamar vai dizer para comer fibras. É óbvio que fibras, elas ajudam muito, é um prebiótico que ajuda muito essa formação dos probióticos. Mas também há questões. Cada indivíduo é um planeta em particular. Tá. O Jamar aqui é um ser carnívoro gaúcho que é acostumado com carne pra caramba. Eu não posso ver uma picanha porque por mais que eu ame os bichinhos, eu salivo. Porque é cultural também, exatamente. Né? Você é tenso. Eu tento com o churrasco. Eu tento, mas é muito difícil. Então, olha só, gente, a minha microbiota, não estou dizendo a microbiota de todo gaúcho, mas a minha microbiota, ela é uma microbiota que está acostumada com aquela, já é de geração aquilo. Ela é uma microbiota para aquele tipo de alimentação. Entendi. E aí, de repente, eu fui lá em algum outro profissional e ele me jogou, disse, não, agora é verde. Tu tem que... É claro que verde faz bem, a gente tem que pensar toda a questão vitamínica e tal, mas eu comi aquele monte verde, aquilo vai fermentar pra caramba em mim. Não é natural da minha microbiota. Entendi. Tá? Eu não estou dizendo de forma alguma, olha, ele está falando agora que não é para... Não é isso. Eu gosto de carne, eu tenho que comer verde. Não é isso. A gente tem que entender esse ajuste. Sempre a primeira regra é melhorar a tua alimentação para mais fibras. Tá. Se isso começar mais verdes, couve, chucrute, né, o gaúcho, kefir, enfim... Quando tu começar assim a ter uma alimentação mais simbiótica, com mais fibras e tal, tu melhora toda essa tua questão. A cascata. A cascata. Se isso não der certo, você tem que sempre procurar a orientação de um profissional que, de repente, você buscar uma via mais carnívora, seja uma via mais correta para você. Cada um é cada um. Cada um. Só que estão perguntando o que você trouxe aqui, porque tem coisas completamente São bem diferentes. E que eu também fiquei me perguntando o que teria relação aí com o nosso assunto. Olha só, gente, eu trouxe aqui o que é negativo e o que é positivo. Tá. Quando a gente pensa numa alimentação, olha só, as bactérias, a gente tem nosso intestino delgado e tem nosso intestino grosso. Uhum. As bactérias, todo ele é revestido, as nossas células são revestidas por um muco. Tá? E nessa mucosa, nesse muco, é que as bactérias estão interagindo. Quanto mais bactérias negativas, mais bactérias do mal, mais ela vai abrir essas vilosidades intestinais. Uhum. Resumindo assim, o corpo da gente, lá o nosso intestino, ele tem as células, né, são muito coladinhas, lá, né, tem lá o teu canal, e aí eles são muito próximos. Tipo uma redinha. Uma redezinha, tá? É um encaixe... Tanto que ela tem assim como se fosse grampos entre uma célula e outra. Toda essa junção ela é positiva porque ela faz com que você, quando se alimente, não entre toxina direto para o teu sistema circulatório. Tá. Então, quanto mais fechado estiver essas células, né, essa nossa permeabilidade intestinal, que a gente nasce com ela bem, né? Melhor vai ser essa não intoxicação. Tá. O que acontece?
quando a gente vai envelhecendo, essas nossas células intestinais, elas vão se espaçando. E aí, olha só a dificuldade. Isso é natural, é do nosso corpo. Então, você fica com mais idade, também tem outros problemas. Você começa a mastigar, se você já não mastiga bem, a mastigação, nem vou falar a questão das enzimas, mas você entra daí com alimento que já não está tão picado, vamos dizer assim. Entendi. Né? Você ali não tem nutrientes que vão ser mais facilmente digeridos. Você também tem pouca produção de saliva. Quanto mais idoso, menor a tua produção salivar. Tudo isso afeta. Então, essas tuas células, né, que tu tem assim, umas células que são bonitinhas, compridinhas, pena que eu não trouxe uma imagem, mas assim, quando essas células são compridas, né, elas são ali íntegras, elas vão diminuindo com a idade. Quanto menores elas são, maior a tua absorção e maior a tua intoxicação. Por isso que é tão importante se alimentar bem e ter sempre uma boa qualidade probiótica. Porque esses probióticos que formam esse muco que está ali por cima é uma proteção. Tá. Agora, por que daqui, isso? Como é que está dividido esse grupo? Porque eu não eu dividi o grupo ruim. em dois, tá? Olha só. Tem o grupo bom e ruim. Ali eu trouxe o milho, a soja... e o que mais tem ali? Milho, soja, orégano. Tá, no orégano é desse grupo aqui, tá? Tá, por isso que eu não fiquei sem identificar. Então, que eu falei, o olé com creme... Não, orégano é para cá, então, tá? É do grupo do bem. Do bem. Qual que é a questão? Principalmente os alimentos dos grãos, eles têm, vamos dizer assim, ó, o tamanho, quando você mastiga, o tamanho que ele vai ser absorvido, depois o tamanho da partícula, ela é muito grande. Quando a partícula é maior de 100 mil Daltons, ela consegue, prejudicar esse microfilme desse muco. Então, por isso que as pessoas que têm intolerância a glúten e tal, respondem de forma tão tóxica a esse tipo de alimento. Entendi. Por quê, gente? Porque, olha só, quanto maior esse grão, mas é a questão porque eu mastiguei pouco, não é isso. A molécula em si desse tipo de substância, soja, milho... trigo principalmente, elas têm em torno de 140 mil Daltons, que é um tamanho, uma unidade, um peso, tá? Quando passa isso, elas prejudicam essa tua mucosa e esses alimentos, eles conseguem ter vamos dizer assim, estragam essa tua parede. E aí tu tem uma maior permeabilidade de toxinas para o teu corpo. Entendi. Então, quanto pior a tua alimentação, o glúten consegue já ter uma entrada quase direta na circulação. E o nosso corpo já entende assim, poxa, ele está comendo isso, o corpo não tem essa inteligência. Ele já toca a prostaglandina, já troca todas as células de defesa, porque ele vê aquilo como antígeno, entendeu? Entendi. Então ele tem que proteger. Então, quando a gente pensa assim, se eu não sou bem constipado, tipo, quando eu tenho que tomar probiótico? É só quando eu não vou aos pés? Não, uma pessoa muito inchada, geralmente ela tem problema intestinal. Uma pessoa com rosácea, sempre o primeiro caminho deve ser pelo intestino, porque essa resposta inflamatória muitas vezes vem porque o cérebro interpretou que você está intoxicado. Entendi. Nossa, falei porque eu gosto desse Então vamos para a assunto. perguntinha do público, daqui a pouco você fala mais. Ó, na tela quem escreveu pra gente. Gustavo, querido, um beijo, obrigada. Gostaria de saber qual a diferença entre pré-biótico, probiótico e o simbiótico. Então, de novo. Oi, Gustavo. Vamos lá. É isso aí, né? O pró é a favor da vida, o probiótico vamos dizer assim, são os lactobacilos, bifidobacterius bifidums, as quermâncias, né? Que aliás é a bactéria que está relacionada à obesidade, né? Quanto maior o teu nível de quermância municífera, que é um filo, né? De bactérias, tu tende a ser menos obeso. Infelizmente, essa bactéria a gente não consegue fazer em cápsulas, porque ela é uma bactéria anaeróbia. Entendi. Então ela não dá certo. E aí os prebióticos, né, que são os alimentos, e os simbióticos é quando são os dois. Prebióticos, alimentos para probióticos, simbióticos, a união dos dois. Então vamos lá, um kombucha. É um simbiótico. Um kefir. Simbiótico. Uma manipulação de cepas. Aí é um probiótico. Porque assim, ó, o kefir, se você está usando o soro do kefir, né, o iogurte, aí é um simbiótico. Só o kefir em si, só o grãozinho, é um probiótico. É um probiótico. Isso. Ele pronto. Mas isso é bobagem saber, gente. O que a gente tem que saber é assim, tem que se alimentar bem. Quanto menos alimentos fermentados, para quem tem problema de muita flatulência, né, pessoas que têm problemas realmente, muita disbiose,
Isso vai também depender, né, Carol? Quanto melhor a tua flora intestinal, menor os teus problemas, vamos dizer assim, né? Eu sou super a favor, eu acho que você tem que comer ferro, né? Eu penso nos nutrientes, né? Então, tu tem que se alimentar bem, gente, né? Sempre aquele velho ditado chato, né, que a gente fala, descascar mais, desembalar menos. Tudo aquilo que é industrializado é alimento para bactéria negativa, é muito açúcar. Na tela tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Renata, um beijo. A glutamina tem efeito parecido com probióticos? Pode-se fazer uso dela diário? Glutamina é um tema muito interessante, né? Eu adoro glutamina. Muita gente tomando glutamina. Pois é, a glutamina tem dois vés, né? Tipo, tem um lado bom e tem um lado também... Eu acho perigoso a pessoa ficar tomando glutamina assim, porque esse aminoácido, gente, ele é alimento. Né? Ele nutre as nossas células. Por que a glutamina ajuda tanto nessa questão imunológica e tal? Porque os nossos músculos, as nossas mucosas, as nossas células se alimentam dela. Então, quando você faz uso de glutamina, quando você tem uma desbiose muito grande, não é que você está tratando os probióticos, não tem nada a ver. Você está, na verdade, ajudando essa parede intestinal. Você está ajudando essas células a se alimentarem bem, vamos dizer assim. Então, você tem uma melhor absorção. Quanto menor quanto maior essa prega entre as células, melhor assim, o corpo consegue, isso entra, isso não entra. E quando está muito aberta essa porta entre as células do teu intestino, está entrando o que não presta direto no teu corpo. Só ele mesmo. Eu já entendi o que você quis dizer. Mas agora, já que perguntou da glutamina, aproveita e já vamos no embalo. Quando que toma a glutamina? Em jejum ou pós-treino? Diga lá. Eu acho que não tem que pensar em treino, não treino. É alimento. Tá bom. Então é isso. Qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia. Perguntinha do público na tela. Vocês entenderam, né? Vai virar meme. Carol, beijo, minha xará. Obrigada. Como saber se eu tenho a necessidade de fazer uma suplementação com probióticos? Oi, qual é o nome dela? Carolina. Carolina, é isso que eu falei. Não é só essa questão de desbiose, né? Problema só... se você tem muita flatulência ou se você tem muita dificuldade de ir ao banheiro, não é só isso. Quase sempre aqueles pacientes, por exemplo, que tem muita amidalite, pode ser um problema intestinal. Hoje, eu gosto de ver assim, né, que as pessoas, tô com muita amidalite, não trata o intestino, tira a amígdala, né? Por quê, gente? Porque aquilo que eu falei, a gente tem sistema de membranas de mucosa do nosso corpo que se comunicam. Então, quando você tem essa não permeabilidade no teu intestino, quando as coisas começam a entrar ali, né, de forma muito negativa, o teu corpo vai liberar essas histaminas e tu vai ficar... O edema é uma boa visibilidade para o uso de probióticos, né? Ou seja, o inchaço. Quando você está muito inchado, você vive inflamado, rinite, sinusite, eu sempre trato todos esses ites a começar pelo intestino. Porque dá resultado também. Super, porque é ali que está o ponto, onde eu falo assim, a formação do rio está ali, é a fonte, né? Mas você acha que nesse momento que a gente está vivendo e pensando na questão da imunidade e até do organismo como um todo, tá funcionando bem, né, a nossa máquina, é interessante que a gente coloque todos os dias cápsula de cepas manipuladas, que foi o que eu perguntei há pouco, porque talvez... com a alimentação que a gente tem tido, que por mais que a gente se esforce para ficar melhor, a gente tem outros problemas envolvidos e até o fato de estarmos mais em casa, as pessoas estão comendo mais, elas passam e abrem a geladeira mais vezes. Enfim, tem uma série de questões aqui que a gente já colocou durante esse último ano todo. Mas pensando nisso, você acha interessante introduzir? Eu acho que, assim, como eu falei, cada indivíduo tem uma resposta diferente, né? E realmente o probiótico é a cereja, hoje eu vejo como a cereja do bolo, não é todo mundo que pode fazer uso, mas quando você tem algum problema que realmente está muito acentuado, o probiótico pode ser o início, mas não adianta você pensar em fazer um tratamento probiótico sem antes você pensar em ter uma boa alimentação. Diminuição de açúcares, até sucos de frutas eu tenho um pouco de medo porque não tem fibras. Então tudo que é açúcar, a frutose, enfim, tudo isso é alimento fermentado para bactéria. E evitar industrializados, gente, né? A boa saúde começa com a boa alimentação, né? Perfeito. Tá aí. Dica do nosso querido Super dica, né? Jamal Terrada. Esse assunto, Jamal, né, Carol? Terrada. Dá para ser... Eu gosto da pronúncia. Agora sim, eu vou
A Glaucia disse que chegaram várias perguntinhas no Insta, você sempre muito gentil, consegue responder. E lógico, a gente abordou hoje os probióticos. A gente pode falar dos pré-bióticos, a gente pode falar de novo, pode falar da glutamina. Eu acho super bacana a gente tirar mais dúvidas, porque as pessoas estão usando. E aí, muitas influenciadoras também postam marcas como divulgação normal. Essa mídia também faz divulgação, que são as redes sociais. Só que as pessoas ficam com dúvida do, poxa, mas será que eu também posso? Mas com quem que eu falo para saber disso? Então, Você Bonita tá aqui também para dar essa dica. Isso certo? mesmo, certíssimo. Vou deixar o seu Instagram para todo mundo que quiser. Manda perguntinha diretamente para ele. Hoje ele veio de Elvis. @Tejarde. Vai lá, @Tejarde com Demudo no final. E o tejardeando.com.br é o site. Vocês encontram todo o trabalho do nosso querido farmacêutico homeopata, estudioso, enfim. Tudo. Multi. Como é que estão a sobrinha? Os meus gêmeos, os gêmeos, né? Então, vou visitar eles agora, né? Amém, assim Louco que é de bom. saudade. Beijo, querido, Obrigado, e até a gente. próxima.